Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos recomeçar aqui mais um módulo, né? Nesse módulo agora, a gente vai falar sobre sistemas escada, tá bom? Basicamente o módulo inteiro vai ser dessa forma. Eu adaptei o módulo, porque esse módulo ele tinha uma parte prática no qual a gente desenvolvia um sistema de supervisão. A gente ia precisar de computadores e software específico para isso. O conteúdo que a gente vai abordar vai ser o mesmo, tá bom? Só que a gente vai fazer isso de maneira teórica. A gente não vai utilizar as aplicações nos softwares, porque nem todo mundo pode instalar o software ou tem computador disponível para isso, né? Alguns alunos fazem no celular. Se por acaso alguém tiver interesse de fazer essa parte prática, pode me mandar um e-mail que eu envio as práticas para vocês, tá bom? Os roteiros de prática. Então vamos começar aqui. Eu vou mudar um pouquinho também a forma como eu fazia as aulas. No nosso último módulo eu estava colocando as aulas por dia. Nesse módulo eu vou tentar colocar para a semana toda, tá bom? Já que isso foi um pedido de próprios alunos para poder se organizarem melhor. Então eu já vou colocar para essa semana as aulas e o exercício, tá bom? Muito bem. A pergunta da aula de hoje é a seguinte, né? A gente está falando aqui de sistemas SCADA e IHM, vai ver daqui a pouco o que seria uma IHM. A pergunta da aula, então, vai ser quais são as principais telas que compõem o sistema de supervisão ou o sistema SCADA, tá certo? Já que a gente está falando de sistema de supervisão ou sistema SCADA, quais são as principais telas? Para a gente poder entender aqui, né, em que ponto da disciplina a gente está, vamos pegar como base de novo a nossa pirâmide de automação, tá certo? A gente já falou de quais partes aqui da nossa pirâmide. A gente começou falando na nossa disciplina, né, da parte de redes de computadores. Então toda essa parte aqui, ó, Ethernet, TCP/IP, que vai desde aqui do nível 4, né, a interseção do nível 3 com 4, a interseção do nível 4 com 5, ela é feita por meio de Ethernet, TCP/IP, que são as redes de computadores convencionais. A gente continuou vendo a parte das redes industriais, tá certo? A gente viu lá, por exemplo, o Profibus, que ela está aqui, ó, Profibus DP, e está aqui embaixo também. A gente também cobriu essas redes aqui do chão de fábrica e que fazem a interface do chão de fábrica com o sistema de controle, né, a parte de controle de processos. E só para lembrar, fazendo aqui um apanhado geral com o curso, toda a parte de I/O, os dispositivos de campo, né, válvulas, sensores, eles são vistos lá na disciplina de instrumentação industrial. Então toda essa parte aqui, em teoria, já está coberta, né, porque isso é uma disciplina do segundo ano, então vocês já viram toda essa parte. O nível 2, a parte de controle, a parte de controle P&D, controle de processos, CLPs, né, programação de CLPs. Então, isso aqui também vocês estão vendo na parte da disciplina de controle de processos, tá? Então, isso aqui também já está coberto. A parte da interface, né, entre os níveis, a gente acabou de falar que é feito por meio das redes, também já está coberto, né? A gente já viu as redes de computadores e as redes industriais, ok? Está faltando, então, falar do nível 3, 4 e 5, que seria SCADA e IHM, que é o que a gente vai ver agora, e o MES, ou PINS, e o ERP, que seria o nível 5, a gente vai ver no final desse módulo, aliás, no final do próximo módulo, tá? Que seria o final da nossa disciplina, depois que a gente acabar de ver os sistemas SCADA, tá certo? Então isso aqui a gente vai ver na nossa disciplina ainda, e vai ter uma visão detalhada dos componentes da pirâmide de automação, ok? Muito bem, então vamos começar aqui a falar, né, sobre o tópico da nossa aula, que seria os sistemas SCADA ou IHM. Os sistemas SCADA, o SCADA é uma sigla de Supervisor Control and Data Acquisition. Eles são sistemas de supervisão, geralmente no caso de processos industriais, né, que eles fazem o quê? A gente tem um sistema de supervisão no qual ele fica instalado num computador, tá? É um software que é utilizado para fazer isso. E ele vai coletar dados do meu processo por meio dos controladores, tá? Geralmente esses controladores na forma de CLP.
Eles vão formatar esses dados, né, porque esses dados vêm na forma de números, computador, afinal, que está controlando esse processo. Eles vão formatar esses dados e mostrar de uma maneira mais inteligível, vamos falar assim. O que era, por exemplo, um número que representava o nível em um tanque, ele vai mostrar aqui na tela do computador, vai representar a figura de um tanque e colocar uma barra lá, né, que ela vai ser preenchida de acordo com esse nível que eu estou lendo. Então é isso que seria transformar o dado de uma maneira mais inteligível, tá certo? Ele vai representar de uma maneira geral toda a dinâmica do meu processo. Então aqui teria o meu processo, tá certo? Repare que aqui, na verdade, esse processo ele já é uma representação. Olha só, a gente tem alguns indicadores aqui, ó, representando que os valores de níveis desses tanques, tá bom? Então, os CLPs eles vão controlar isso aqui, então toda a informação está no CLPs, informações de nível, informações de sensores. O sistema SCADA, ou sistema de supervisão, ou sistema supervisório, no jargão de automação a gente usa esses três termos, tá bom? Sistema de supervisão, supervisório ou sistema SCADA. Ele vai ler as informações aqui do CLP e apresentar na tela, tá certo? Ele pode também guardar essas informações em um sistema de banco de dados, né, para armazenar isso aqui por mais tempo. E é por meio desse sistema de supervisão que vão vir os comandos operacionais. Ou seja, quando eu quiser ligar qualquer equipamento da minha planta ou monitorar, eu não vou mais na planta. Eu vou apertar um comando aqui, eu vou dar um comando no sistema de supervisão pela tela e por meio do computador eu consigo controlar o processo inteiro, certo? Então, basicamente, o sistema SCADA ele é uma interface de alto nível, né? É um software que faz a interface. Para quê? Para eu comandar o meu processo e supervisionar. Então, ao mesmo tempo, eu posso dar comandos lá no processo, mandar ligar, e supervisionar para ver o que está ligado, quais valores de temperatura, nível, pressão, tudo isso, certo? Então, isso que seria um sistema SCADA. Como é que começou? Qual que é a história dos sistemas SCADA, né? Os primeiros sistemas SCADA, eles eram na forma desses painéis aqui, ó. Deixa eu até tentar dar um zoom para vocês verem. Era esse painel aqui. O que era basicamente? Era um painel geralmente feito de acrílico ou um material desse tipo, tá certo? No qual era desenhado o processo aqui. Então, era gravado nesse acrílico o processo. E para eu representar os meus equipamentos, eu utilizava lâmpadas, igual está aqui, ó. Se eu queria representar, então, sensores ou equipamentos ligados, eu só conseguia fazer isso por meio de lâmpadas de sinalização, ok? E, nesse caso, eu não conseguiria, por exemplo, ou ficaria difícil, né, eu representar valores numéricos. Imagina se eu tivesse, por exemplo, medindo aqui 3 temperaturas diferentes, né, ou 4, 5 temperaturas em diferentes pontos do meu processo. Como que eu vou colocar um painel numérico aqui? Não vai caber, né, vai ficar muita informação. Então, o que a gente fazia geralmente? Colocava só as indicações luminosas, tá? E por causa disso, esses painéis de lâmpadas, eles receberam o nome de painéis sinóticos, né? Porque era só para sinalização mesmo. Isso aqui evoluiu, né? A gente começou a usar computadores nos sistemas de automação industrial e, lógico, que esses painéis aqui, eles evoluíram para utilização de recursos gráficos, né? No caso multimídia, você pode ter som, você tem essa parte visual, animação, os meus componentes de tela eles podem mexer e hoje, basicamente, um sistema de supervisão ele tem mais ou menos essa cara. Então vejam só, eu consigo representar da mesma forma, né, o meu processo, eu uso desenhos para isso, de tanques, peneiras, bombas e assim por diante. Eu consigo colocar muito mais informação, ó. Agora, tá vendo aqui que está verdinho? Esse aqui também está verde, aqui também está verde. Eu consigo utilizar cores. Por exemplo, o verde aqui provavelmente significa que os equipamentos estão ligados. Eu consigo colocar muitas informações numéricas, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho várias informações do que seria esses dois componentes aqui, ó, a parte de RPM, né? Percentual, set point, e aqui outra informação, provavelmente a corrente, que tem um arco na frente, tá certo? Consigo colocar tudo isso na minha tela. E, apesar do sistema ter evoluído, essa tela que representa o processo,
ela ainda continuou com o nome de painel sinótico. Ela herdou o nome dessa tela antiga aqui, tá certo? Então, esse tipo de tela a gente acabou chamando também de tela sinótica, que é a tela que representa o processo. E o que viria a ser, então, uma IHM, tá certo? Uma IHM, quando eu falo IHM, esse termo ele vem de interface homem-máquina. Então, uma IHM é qualquer dispositivo que faz a interface entre o ser humano e a máquina, tá certo? De uma maneira geral. Só que em automação também a gente tem alguns terminais, né, que eles podem ser gráficos, igual está mostrado aqui, ó, ou eles podem ser apenas textuais, e convencionou-se também chamar de IHM. Então, esses dois dispositivos, eles são IHMs. Por quê? É um dispositivozinho que eu consigo fazer a interface entre o homem e a máquina, tá? Eles geralmente, quando o processo é grande, eu uso IHMs em partes separadas do processo, para eu poder controlar uma parte específica da planta, tá? E o supervisório controla de uma maneira geral. Então, eu posso ter duas interfaces, né? Numa sala de comando lá, no qual eu tenho o comando de toda a planta, eu tenho um sistema de supervisão, e em partes específicas, a entrada da planta, a parte de produção, a parte de despacho, eu coloco uma IHM em cada para ela ter uma visão mais local, tá certo? Ou quando o processo é pequeno, né, eu posso simplesmente colocar só IHM para controlar o processo inteiro, quando o processo não é muito distribuído geograficamente, ok? Então aqui tem dois exemplos de IHMs, tá certo? Esses equipamentos são telas, geralmente essa aqui são telas menores, eu imagino que essa parte aqui de cima deva ter 3 polegadas, né? Lembrando que a gente mede aqui na diagonal. E essa aqui, basicamente, 7, 10, no máximo 12 polegadas, tá? Não são telas muito grandes, não. Muito bem, então eu vou cortar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. E no próximo vídeo a gente já começa falando sobre os componentes de um sistema SCADA ou IHM.